Juntos, construímos nossa história, com os pés no chão, a saúde em dia e o olhar lá na frente. Conectados com o mundo e a melhor medicina. A medicina tratada com vocação, conhecimento, diálogo e paixão. Para continuar sendo, todos os dias, a escolha de cada um dos nossos clientes. Unimed BH. Todo dia, um jeito melhor de cuidar. Olá, pessoal. Eu sou Daniela Teixeira, sou diretora de RH do Ferreira e Chagas Advogados e estou aqui representando a BRH como diretora de eventos. Eu tive a honra de poder participar da construção do Fórum 2021, evento 100% digital, onde a Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais tem o prazer de recebê-los. Foram vários profissionais envolvidos, entre eles a Eliane, nossa presidente, o Tito, Cristina, Renata e outros tantos. Mais uma vez, palestrantes de renome participam do nosso evento, compartilhando conhecimento e experiências. Tudo isso para alimentar discussões e reflexões que possam ajudar a área de desenvolvimento humano a evoluir cada vez mais. Além de toda a jornada intelectual, o Fórum desse ano tem a missão nobre de investir toda a receita arrecadada pelas inscrições na compra de insumos que serão doados ao movimento Unidos pela Vacina. Temos mais de 2.800 inscrições no Fórum deste ano e vamos juntos fazer a diferença. A realização de grandes eventos como o Fórum 2021 depende de patrocinadores, apoiadores e parceiros e queremos agradecê-los. Patrocinador Diamante, Unimed BH, Escola de Negócios Parceira, Fundação Dom Cabral. Nossos apoiadores, Anshan, Associação Comercial de Minas Gerais e HBA. Patrocinadores de Gestão ABRH-MG, Patrocinador Master Unimed BH, Prata, ArcelorMittal, MDS, Muri Stephens e Coimbra e Chaves. Bronze, Bicorp, HR Office, Rede Mater Dei de Saúde, Raido e os apoiadores de gestão GPTW e DM Palestras. Nosso fim de tarde contará com a participação do Daniel Rodrigues, empresário no ramo de educação e treinamento e desenvolvimento humano e profissional. Sempre focado na gestão de pessoas, hoje ele vai trazer para a gente insights sobre liderança e propósito. Vamos receber também o Felipe Americano, que vai falar sobre o programa Transforma BH, um dos programas também apoiado pela ABRH. E, ao final, teremos a Rúbia Mesquita, que é palestrante, educadora e contadora de histórias. De uma forma leve, através de histórias, ela desenvolve assuntos sérios e importantes dentro das organizações. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês e os convido a participar, fazer perguntas e interagir através do chat. Daniel, obrigado pela presença e eu tenho certeza que a sua palestra, esse painel, será muito rico. Te passo a palavra. Boa tarde, Dani. Boa tarde, pessoal que está participando do Fórum da BRH Minas Gerais. Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho, né, nesse bate-papo. A gente espera que seja um bate-papo, então fiquem à vontade para enviar perguntas aqui no chat, para a Dani poder mediar o nosso debate, a nossa conversa, mas eu espero poder compartilhar um pouquinho, né, da minha própria trajetória enquanto empresário, enquanto empreendedor, que percebeu, né, na liderança a grande força de realmente construir os seus negócios e de transformar as pessoas que vêm junto, né, fazendo parte das equipes dos negócios e de trazer a cultura inovadora, né, para dentro do dia a dia de empresas de pequeno e médio porte, né, que nem sempre tem uma estrutura robusta para poder dar conta de fazer todos os processos, mas que pela liderança orientada para o propósito, a gente consegue ter uma convergência aí de ações para que o mais importante, né, em pessoas possa, de fato, acontecer no dia a dia, que é o que importa, né, é onde as coisas acontecem, é na realidade, é no trabalho, é no dia a dia de cada um de nós, nas nossas funções, nos nossos negócios, né?
tive o privilégio de conhecer a Dani justamente nessa minha jornada de desenvolvimento enquanto líder, num curso de formação em coaching que fizemos juntos há alguns anos, e que foi uma busca, né, constante, que nós, né, todos nós que estamos aqui, provavelmente nessa sala, temos por melhorar um pouco nossa liderança cada vez mais, porque é inesgotável, né? Nesse mundo de hoje, né, que a gente busca essa orientação do desenvolvimento contínuo, da aprendizagem ao longo da vida, a gente sabe que o líder, ele nunca está pronto, ele vai estar sempre um pouco mais preparado do que antes, mas buscando atender as demandas, né, e as exigências que a mudança do contexto atual, que muda de maneira cada vez mais veloz, nos trazem na prática lá do dia a dia real. E falar sobre liderança e propósito, para mim é algo fundamental, né? Porque hoje estou ocupando um desafio também com o Instituto Capitalismo Consciente, divulgando a prática de uma liderança consciente, que é orientada justamente pelo propósito. E eu gostaria de começar, Dani, esclarecendo um pouquinho, né, essa visão que eu trago de propósito nos negócios, né, do propósito da empresa. Qual que seria o propósito de uma empresa, né? Muitas vezes, especialmente empresas menores, né, de menor porte, acabam se perguntando, né, se eu tenho um propósito de verdade, né? E muitas vezes tem um mito, né, do propósito como algo revolucionário, como algo de impacto, né, global. E na minha visão, eu sou muito mais simplista, né? Eu trabalho com a visão de que todos nós temos um propósito de vida, do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista de negócio, porque todo negócio ele nasce para cumprir alguma missão, né? Quando ele nasce, quando ele é criado, na sua gênese, ele está muito imbuído do seu propósito original. A descoberta do propósito da empresa, quando ela sente que ela perdeu ou que ela não está conectada, na maioria das vezes passa por redescobrir essa história do negócio e tentar alcançar essa dimensão da sua origem. Então, na origem, a gente carrega fortemente os nossos valores, a gente carrega fortemente o nosso porquê. E eu diria, então, que é a soma, né, da missão com os valores de uma empresa que constituem esse elemento de propósito. E qualquer empresa, né, que existe hoje, consolidada, que tenha seu quadro de missão, visão e valores, uma maneira simples, né, de começar essa liderança pelo propósito é justamente buscar fazer aquilo ser verdade no dia a dia. É muito comum, infelizmente, empresas que desenvolvem, né, as atividades de construir a missão, a visão e os valores, que começam bastante focados nesse desenvolvimento, mas com o passar dos anos, né, com o dia a dia, com as rotinas cada vez mais pressionadas, acaba existindo um descolamento entre o quadro, entre o que está escrito como missão, como visão, como valores, e a realidade e o dia a dia da empresa. É aí que a gente encontra um espaço grande para influenciar a nossa capacidade de liderança de uma maneira muito simples, né? Porque se aquele quadro existe e se ele realmente representar o propósito da empresa, fazer com que ele entre para a vida de cada um dos colaboradores, né, das pessoas que fazem parte daquele negócio, daquela empresa, é algo de coerência, de bastante coerência. E quando a gente começa esse movimento, a gente ganha uma força muito grande, porque este quadro, quando ele se torna verdade, ele é muito maior do que qualquer um de nós individualmente. Então, lá na CCLI, né, que é a minha primeira empresa que eu fundei, muito baseada, né, em valores, em propósito, é muito fácil entender ou perceber quando eu mesmo, enquanto diretor da empresa, às vezes tomo uma decisão talvez equivocada. Porque se a minha decisão não estiver em linha com quem nós somos, né, o porquê estamos aqui e quais valores nos pautam, é provável que ela esteja equivocada, porque o que nós defendemos na liderança pelo propósito é que justamente esse propósito ele entre na vida de toda a equipe a ponto de todos terem como meta principal, né, como propósito principal, defender que isso continue existindo na vida real.
e aí a gente ganha uma dimensão, né, de vida muito linda dentro das empresas, porque a gente sai, né, apenas daquele momento de gerenciar rotinas, gerenciar tarefas, gerenciar os resultados, e a gente parte para uma perspectiva de que todo esse gerenciamento de rotinas, de tarefas, de processos, de resultados, tudo isso, para que isso existe? Tudo isso começa a ter como fundamento garantir que o propósito continue vivo na empresa. E aí a gente constrói um alinhamento, né, de proteção dessa visão, né, desse propósito. Então, eu acho que esse pano de fundo ele é importante para que a gente possa entender, né, como a gente pode começar uma liderança orientada por propósito no negócio. Ô, Dani, uma coisa que você está falando aí, eu acho que é interessante a gente fazer um gancho. O propósito da empresa, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre formas e como encontrar esse propósito, mas, de fato, a forma como a gente vive e convive, então a atmosfera desse ambiente, né? A prática do dia a dia, ela estando ligada a algo escrito ou algo praticado, é melhor ao algo praticado do que só ao escrito, né? Então, se a gente já pratica e consegue escrever isso, a gente, de fato, consegue fazer um link entre o propósito do colaborador, que está ligado ao propósito da empresa e a prática desse propósito, né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre esses benefícios de ter um propósito, às vezes como encontrar um propósito da empresa, às vezes a gente fala muito nisso, mas não sabe muito bem como fazer ou perceber? Esse é o lugar mais importante, assim, porque imagine só, né? Tem até um escritor, né, que inspira muitas pessoas que gostam dessa linha do propósito, que é o Simon Sinek, e ele tem um famoso livro, né, Comece pelo Porquê, e ele faz algumas metáforas, né, no livro. Então, por exemplo, do ponto de vista da dimensão humana, todos nós precisamos de oxigênio para viver. A gente não vive sem respirar, mas a gente não encontra nenhum ser humano que diga assim, o propósito da minha vida é respirar. Né? Respirar é condição essencial para a gente poder viver, mas não é o que nos move pela vida, não é o que nos vai trazer o nível da satisfação e da realização que a gente busca nessa jornada aqui que nós estamos, né? E colocando isso para o negócio, muitos, na escola clássica da administração, o propósito, né, de uma empresa é gerar lucro. Não que isso esteja equivocado do ponto de vista financeiro. Isso realmente é uma premissa que sem ela os negócios não avançam. Mas é como se fosse o oxigênio da empresa. Então a empresa precisa dos recursos financeiros, precisa gerar lucro e distribuí-los, justamente para poder dar força para o impacto do seu próprio propósito. Mas não deveria ser este o seu propósito de vida principal, porque o propósito de vida principal de qualquer empresa, ele tem que estar conectado com a proposta de valor que ele entrega para o seu cliente. É isso que garante sustentabilidade, é isso que garante perenidade, é isso que garante inspiração, né, de uma equipe que dedica, às vezes, uma vida, uma carreira, a fazer com que aquele negócio cresça e se desenvolva, porque nós não estamos trabalhando apenas para o oxigênio, apenas para respirar. Nós estamos usando o oxigênio que a gente respira para fazer coisas mais grandiosas aí na nossa vida. E na dimensão corporativa, isso sempre está muito conectado, especialmente em empresas de prestação de serviços, né? É muito mais fácil ainda de você sentir, porque você sente a emoção de um cliente quando você de verdade resolve, né, um problema dele, porque você lida diretamente com ele. Então, essa dimensão do propósito consegue ser até muito mais tangibilizada ainda na própria transação comercial que a empresa realiza. Mas a grande importância da gente poder ter tudo isso muito bem definido é que o propósito ele não pode servir só para inspirar e ponto. Aí, de repente, a equipe está desmotivada, você vai lá, lembra do propósito, aí todo mundo se inspira, e aí, de repente, vem o dia a dia e a vida segue como sempre foi. A premissa, né, que quem estuda liderança pelo propósito, o propósito dentro das corporações, é que existe toda uma construção
dos processos desse negócio que tem como objetivo garantir que esse propósito seja, de fato, entregue na prática. Então, a clareza do propósito, ele ajuda porque ele ilumina, né? Ele dá uma luz de direção e que você consegue, então, canalizar energias de toda essa equipe, de todo esse ambiente, para que aquela luz que nos orienta seja realmente o farol que dá o caminho, né? Para a gente cumprir aí a jornada. Geralmente o farol, ele dá o caminho do porto seguro, né? E você consegue saber que é uma direção que vale a pena você seguir, mesmo se o mar estiver revolto, em tempestade, né? Porque você encontra ali o seu alinhamento. Então, na dimensão do propósito pessoal, é muito difícil, claro, né? Mas é uma forma, quando a gente consegue estruturar todos os processos da empresa, desde o processo seletivo até o processo operacional, né? Dentro da visão do propósito, a gente começa a ter ferramentas que vão ajudar realmente nos controles, na gestão, porque não é porque é propósito que pode ficar só no nível do intangível, né? Se a gente não traduzir esse propósito para o dia a dia real, isso também se perde, a gente perde força. Então, por exemplo, quando a gente tem clareza de valores e quando os valores da empresa são, de fato, valores defendidos no ambiente, quando a gente cuida de um processo seletivo, nós vamos fazer, desde a divulgação da vaga, um processo orientado por esses valores. E muda muita coisa quando a gente se dedica realmente, né, a observar que tipo de pessoa a gente quer atrair para a vaga que a gente está abrindo. Porque estamos no evento ainda de gestão de pessoas, né, que cuidam no dia a dia dessa rotina, que é muito desafiadora, e é por onde tudo começa. Porque se a gente atrai e contrata e aprova um colaborador que não tem como valor, né, como propósito de vida, os valores convergentes, a pessoa pode ser uma excelente profissional, mas vai existir em algum momento alguma ruptura, alguma fricção na jornada desse colaborador que vai acabar levando a um desligamento posterior. Isso é muito já validado, né, pelas pesquisas do próprio Great Place to Work, que está apoiando o evento, e de outras pesquisas como a Gallup, né, como a Michael Page. Então, são várias empresas que se dedicam, né, a estudar as dificuldades do recrutamento e seleção e que elas percebem que, na maioria das vezes, ainda se contrata pelas competências técnicas e ainda é necessário se desligar por questões comportamentais. As questões comportamentais, elas vão estar diretamente ligadas ao propósito. Porque quando eu tenho uma missão bem definida, quando eu tenho valores bem definidos, e eu traduzo esses valores em comportamentos do dia a dia, da natureza daquele negócio, atrelado às competências essenciais que o colaborador precisa ter para funcionar em qualquer área que seja daquela empresa, elas são essenciais porque elas são transversais, né? São competências que, para um colaborador conseguir ser feliz naquele ambiente e produzir e dar resultado, ela ajuda nesse alinhamento do propósito na vida real. Então, se eu defendo essas competências, esses valores e essa missão no desenho do processo de recrutamento e depois do processo de seleção, eu ganho uma arma importante na gestão de pessoas. Por exemplo, é muito difícil, né? Eu entendo todos os lados, graças a Deus eu pude ter o privilégio de trabalhar com muitos gestores de pessoas, então tenho muitos amigos que são dessa área, e quando a gente olha para o lado de um recrutador, é um desespero, né? Porque ele precisa preencher uma vaga que está lá com um cronograma, né, para ser ocupada, e que sem essa vaga preenchida, começa a surgir problemas até operacionais, às vezes, no negócio, porque aquela força de trabalho ela vai ser vital para as metas estabelecidas. Agora, por outro lado, quando a gente entende, né, o impacto do propósito dentro da performance, porque o pilar resultados é uma dimensão que ela ganha mais força ainda numa empresa orientada por propósito. Então, não é a gente achar
que vai ser... Muita gente tem medo, às vezes, da liderança pelo propósito, achando que nós vamos aceitar tudo, entender tudo e abrir mão, por exemplo, de resultados, né? E eu vejo ao contrário. Eu vejo que depois que a gente foi ganhando mais consciência e mais consistência da construção de ferramentas de gestão das pessoas da nossa empresa, com base no propósito, né, nas competências essenciais, nos valores, a gente conseguiu aumentar, melhorar o resultado, garantir mais consistência de resultado, a ponto de hoje a gente preferir, às vezes, deixar uma posição ociosa quando não temos o match que deveríamos, do que aceitar alguém que cobre, mas deixa algo, falta algo e a gente percebe pelo próprio processo que falta, porque a gente sabe que isso é pior para a empresa. É pior para os resultados globais da empresa do que o contrário, do que às vezes uma semana ou 15 dias a mais. E quando isso é um problema, numa cultura inovadora que defende o propósito, a gente ganha ainda a força de buscar soluções para os problemas, né? Então, vou dar um exemplo do que a gente tem lá hoje, né? Nós temos uma área de especialidade que exige uma formação que o mercado não tem. Então, eu não consigo contratar alguém que esteja preparado para chegar e já trabalhar na função de consultor de idiomas, né? Eu contrato alguém com experiência e com competências técnicas na área, com as competências essenciais do negócio no nível mínimo que a gente demanda, com alinhamento à missão e aos valores, mas eu preciso fazer um trabalho de formação técnica antes de assumir realmente a vaga. Então, esse tempo torna ainda mais sensível para a gente conseguir ter as pessoas adequadas junto com a gente no momento certo, para que a gente não fure nenhum cronograma de projeto. E como para a gente isso era muito sensível, e nós resolvemos que nós não abriríamos mão mais das competências de valores essenciais por conta apenas das técnicas, né? Porque as técnicas resolvem o problema imediato, mas eles não ajudam, ela não ajuda sozinha na cultura, né? na manutenção do propósito no dia a dia do negócio. A gente começou há uns 6 ou 7 anos um trabalho de desenvolver esse conceito, né, super em voga já, de marca empregadora, mas como uma visão de não ficarmos mais dependentes de processos de recrutamento. Então, a gente tem processo de recrutamento e seleção anterior ao processo de vaga. Então, é uma estratégia que a gente utilizou que nos ajuda a estar em contato com o mercado constantemente. A gente faz 4 eventos de marca empregadora no ano, um por trimestre. A gente recebe, em média, de 20 a 30 profissionais, que é o máximo, né, para participar com a gente por evento. E a gente tem no ano, então, um volume de 80 a 120 pessoas que a gente conhece, sendo que a gente abre no ano em torno de 7 a 10 vagas. Então, a gente acaba tendo uma forma de ativamente conhecer pessoas para descobrir, dentre as pessoas que estão com interesse de mobilidade, de carreira, de buscar novos desafios, quais delas vão estar alinhadas ao nosso propósito, à nossa cultura, aos nossos valores, para que isso seja feito realmente de maneira estruturante dentro do nosso negócio. E, inclusive, né, quando a gente encontra alguém que tem as competências essenciais, os valores, esse propósito, mas falta, às vezes, a técnica, porque acontece. A gente tem no processo os feedbacks construtivos para ajudar esse profissional a se preparar para uma próxima oportunidade. A gente vai mantendo, né, o nosso propósito como forma de nos ajudar aí na condução desse processo. Está no mudo. Desculpa. A gente tem uma pergunta de uma pessoa que está participando, o Tito Borges, está aqui conosco, e ele pergunta o seguinte: todo mundo tem um propósito? Como se descobre seu propósito quando não se sabe qual é? Eu vou fazer um link aqui dessa pergunta com o que você trouxe aí na hora do recrutamento e seleção, que eu acho que isso é válido para todas as empresas, né? Todos nós temos essa realidade, alguns num número maior, outros vocês aí com um número menor de vagas aí por ano, mas quando a empresa ela vive o propósito, né? Então a própria liderança
trabalhando pelo propósito, os colaboradores de forma geral trabalhando aliados a esses propósitos, na hora desse processo de seleção, como se percebe ou se pergunta o propósito da pessoa e como se faz? O que você sugere para quem está aí conosco? Como fazer esse link? O propósito da pessoa, ajudá-la a identificar ou trazer esse insight inicialmente, né, para que ela reflita sobre isso, e saber que isso combina aí com o propósito da empresa e a forma como ela rege, como ela vive. Excelente, Dani. Essa pergunta é muito, muito bacana, porque, assim, eu acredito que todos nós, seres humanos, né, nós temos um propósito. A gente vem ao mundo e nós temos o nosso propósito. É que as pessoas querem, às vezes, fazer muito glamour, né, para o propósito. E o propósito pode ser muito simples. O propósito pode ser muito simples. O propósito, ele acontece no dia a dia. Por isso que eu dei o exemplo, né? Tem empresas que às vezes sentem que não tem propósito e querem construir um propósito. Qual que seria a minha dica? A dica que eu dei foi assuma como propósito fazer o quadro de missão, visão e valores ser real no dia a dia. Isso já é um mega desafio. É um mega desafio, né? E se isso acontecer na prática, vai ter desdobramentos de cascata em todos os processos da empresa que vão se transformar, que vão se alinhar ao que esse quadro pede para que ele seja vivo de verdade no dia a dia e vão dar força aí para essa empresa poder de verdade fazer escolhas que a levem para atingir aquela visão, cumprir aquela missão e viver plenamente aqueles valores, porque as pessoas que estão fazendo parte da empresa começam a defender isso. E como é que a gente faz, então, essa descoberta? Eu até gosto do verbo que você usou, é o verbo, inclusive, que eu coloquei no livro também, porque se todos nós temos um propósito, talvez ele possa, e nós não estamos nos sentindo conectados com ele, talvez ele possa estar sendo emudecido. Talvez as camadas, né, da pressão profissional que a gente enfrenta no dia a dia possa estar deixando ele lá coberto. Então, quando eu tenho várias camadas em cima de algo, não significa que não exista. Está lá, mas só está coberto por algumas camadas que a gente pode, né, buscar descobrir. Na psicologia positiva, né, tem um conceito de felicidade que vem justamente ligado ao propósito. Então, eles defendem, né, que a gente pode ser feliz na nossa vida profissional se a gente estiver executando tarefas que estão conectadas ao nosso propósito de vida em pessoa física, né? E como é que eu descubro, então, esse meu propósito? Uma das técnicas, assim, ou ferramentas, né, que eles recomendam para a gente poder prestar atenção, primeiro é desenvolver, né, essa habilidade de buscar ter atenção plena da nossa própria consciência. Porque, às vezes, pela correria, a gente acaba não nos permitindo, né, estarmos conscientes dentro dos processos que a gente acaba vivendo, executando. A gente vai a toque de caixa atendendo às demandas. Isso pode ser uma forma de dificultar essa descoberta. Quando eu começo a estar consciente das minhas escolhas, né, consciente das minhas tarefas, e eu me permito, então, esse nível de atenção plena para aquilo que eu estou fazendo, eu vou ter um momento que eles dizem que é um momento de flow, né, de fluxo, que é quando eu mergulho em algo e eu não sinto o tempo passar. Quando eu termino, eu sinto aquela sensação gostosa de ter realizado aquilo. Geralmente, esse tipo de tarefa é uma tarefa que está conectada com algo vinculado ao propósito de vida da pessoa. Então, as pesquisas mostram, né, que se a gente conseguir ter, enquanto líder, né, essa percepção do nosso time funcionando, como eles funcionam, nos comportamentos que eles têm, e como eles começam a sentir essa realização por aquilo que eles fazem, isso vai estar muito conectado com a soma do propósito pessoal com o corporativo. Quando a gente ganha um nível de maturidade do propósito corporativo, o nosso caso hoje, felizmente, já é esse, né? Hoje, se vocês, inclusive, né, fica o desafio aqui, qualquer um de vocês que a qualquer momento agendar um atendimento com qualquer pessoa da minha equipe, o que eu mais ouço das pessoas que fazem isso é justamente essa percepção, porque são vários pontos de contato na nossa prestação de serviços.
Nós estamos há 15 meses em home office com toda a equipe. E ninguém percebe, nem o home office, e ninguém percebe que a gente está 15 meses sem se ver, porque, primeiro, os processos estão bem organizados, né? Então não dá ruptura de processo. Mas, sobretudo, o modo de agir, né? A cultura da empresa, ela foi desenvolvida a partir desse pilar propósito. Então, todos que estão hoje na nossa empresa, eles realmente vivem isso porque escolheram aí, é uma escolha consciente, é esse nível da consciência que nós estamos conversando, né? Desde o processo seletivo, como já existe a consciência, isso já entra nas perguntas que são feitas. O processo seletivo ele é feito em várias etapas, é mais demorado, então não é um processo seletivo fácil de fazer. A gente tem vários momentos, né, de contato com esse candidato, com várias equipes diferentes que vão fazendo um processo de alinhamento, né, do match que a gente fala, da cultura, né? A cultura envolve o propósito, né? Envolve as competências essenciais, os valores, né? Envolve tudo isso. E a gente consegue ter um nível hoje, Dani, de assertividade muito grande. A gente tem já uma marca, 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, que a gente não precisa fazer nenhum desligamento do nosso quadro. Então é muito raro. Antigamente o turnover sempre é normal em qualquer lugar, né? Assim, é normal, faz parte do jogo. A gente até tem um nível que é aceitável, que a gente nunca imaginou que esse turnover pudesse ficar no zero. A gente nunca, não é a nossa meta. A nossa meta permite, né? Era uma redução grande, mas permite poder ter uma demissão, faz parte do jogo. Mas pelo menos nos últimos 3 anos e meio, a gente tem conseguido não precisar alçar mão dessa ferramenta, porque todo o desenho, desde a chegada do processo de atração, de seleção, de integração, efetivação e desenvolvimento, nós desenvolvemos o que a gente chama de mapa de navegação. E dentro do mapa de navegação, cada pessoa, cada colaborador tem a sua bússola individual. Então, é um alinhamento do propósito individual com o corporativo, das forças individuais com as do negócio, e fazendo com que isso se torne realmente algo da gestão das pessoas, né? E não só algo que é cuidado no momento de escolher, mas depois não é mantido no momento de desenvolver, porque ninguém vai chegar pronto, ninguém vai chegar 100% alinhado, né, com o propósito, nem com os valores, mas a pessoa chega já desejosa de viver, pelo menos, aquela experiência. Dani, deixa eu fazer um gancho aqui, disso que você falou agora, fazer um resuminho, ver se eu entendi e se às vezes pode ajudar a clarear para o pessoal, assim. Em termos de vida, todos nós temos um propósito, ainda que às vezes ele esteja escondido aí em camadas, e para a gente descobrir isso, tirar essas camadas, tirar essas cobertas, a gente, com atenção plena, acaba trazendo o nosso propósito até como um estilo de vida, né? Porque a gente não vai ter um propósito só do jeito que eu trabalho, ou do jeito que eu crio meus filhos, ou como eu convivo na minha relação amorosa ou com familiares, né? Então, mais ou menos por aí, e aí, em cima desse alinhamento, e o propósito sendo um estilo de vida da pessoa, ela, com mais clareza, ela faz a conexão e partindo de um cargo de liderança ou em desenvolvimento essa liderança, ela consegue colocar com mais facilidade em prática essa conexão do propósito da empresa com o seu propósito pessoal. Mais ou menos por aí mesmo? Maravilhoso resumo, Dani. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Especialmente porque, né, na dimensão atual que a gente vive, né, no dia a dia dos negócios, nós temos essa visão de que é o ser humano que a gente está falando, né? Passa a ser importante de novo na dimensão do trabalho o ser humano. Conforme vai automatizando os processos automatizáveis, vai se exigindo que você traga suas qualidades humanas para o negócio de verdade. E aí que entra o grande
benefício dessa visão de propósito, porque todo ser humano vai ter seu lugar. Sendo, né, saudável, tal, assim, todo ser humano, ele vai ter lá dentro dele o seu brilho, a sua energia e a forma de trazer isso em termos de potência para algo que eu construa de maneira feliz a sua jornada, né? E aí entra o poder da consciência e das escolhas individuais, porque tem gente que escolhe, às vezes, um caminho e que não vai trazer algumas... Porque assim, se você escolhe ir para o norte, você vai ter um monte de cidade que está lá para o norte, mas você não pode ter cidades que estão para o sul, quando você escolheu ir para o norte. Então é esse o nível da consciência que a gente fala que é muito importante quando a gente escolhe o propósito, porque ao abraçar de verdade o nosso propósito, nós vamos estar também num processo de renúncia a alguns caminhos. Só que para você, quando você faz essa escolha de maneira consciente, tá tudo bem. Então, para uma empresa, quando ela escolhe que a estratégia dela é realmente garantir aquele propósito no mundo, tudo vai estar certo se aquele propósito estiver sendo garantido no mundo e ampliando seu impacto. E tudo vai estar errado se aquilo não acontecer, mesmo que o lucro esteja bom, esteja alto, o caixa esteja abastecido. Então, vai ter empreendedor, CEO. Hoje, com a questão de governança, né, do ESG, tem ficado mais comum essas falas em grandes empresas também, que não basta mais entregar o resultado financeiro, se para isso você acaba prejudicando a força de trabalho, prejudicando o ambiente, prejudicando a sociedade, né? Hoje, essa visão mais consciente da integração do ser humano no mundo e no mercado de trabalho nos ajuda. Porque aí, então, se a gente ganha clareza do nosso propósito, usa como farol, e se a gente estimula que as pessoas, quando passem pelo processo de escolha, né, de seleção, façam essas reflexões. Lá no nosso processo, acontece muita gente que participa daquele evento que eu mencionei. Quando a gente abre uma vaga, ela escolhe não participar do processo seletivo. E por que ela desiste, então? Porque ela entendeu, né, que ela não seria feliz naquele ambiente, porque talvez algum valor que para nós é super importante não seja o mais importante para ela, e ela vai preferir seguir a trajetória dela numa outra empresa que tenha aquele valor como algo muito importante. Eu acho que aí gera um equilíbrio no ecossistema profissional, porque vai existir oportunidades para todos, cada um alinhado dentro dessa sua visão, né, dos seus valores, do seu propósito. É claro que tem momentos, né, de vida profissional que a liderança pode inspirar demais. Tem um livro que eu sou muito fã, que chama em português, eu acho que é Organizações que Curam, é Healing Organizations, do Raj Sisodia. E um dos exemplos que ele traz no livro sobre propósito é de hospital. Então ele compara, né, a área de limpeza, faxineiro de hospital. E aí tem um hospital que ele traz no livro, que é um hospital que tem um case de sucesso muito grande de permanência das pessoas da equipe naquele hospital, de felicidade, da satisfação dos pacientes com relação ao processo do tratamento, e mais do que isso, de sucesso com pacientes que entram, mas que têm alta da UTI, que sobrevivem, né, ao momento mais crítico da internação. E ao fazer a pesquisa toda, ele entrevistando as pessoas da limpeza, nos hospitais convencionais, a maioria das pessoas que limpam estão lá para limpar. Então, elas estão lá para limpar, elas geralmente não interagem com o ambiente, elas entram no ambiente, fazem o serviço delas, não conversam com ninguém e saem, e elas geralmente olham para o chão, né, que é o que elas estão limpando. Nesse outro hospital, que é um hospital orientado a propósito, na entrevista com quem cuida da limpeza, eles dizem que eles ajudam a curar os pacientes. Eles se sentem tão importantes quanto os médicos dentro do propósito, porque eles sabem que um ambiente hospitalar mal cuidado, ele tem mais chances de gerar infecções não desejadas. Então, eles entendem que o trabalho de limpar é tão nobre para o paciente ser curado quanto o que o médico realiza no momento da cirurgia. E que todo o trabalho do médico pode ser colocado em xeque no pós-operatório se esse paciente contrair uma bactéria e poder ter uma infecção generalizada no momento que ele está muito fragilizado. Então, veja que é algo muito simples, porque está na natureza do sutil, né?
dessa dimensão realmente da força do propósito. Mas, com certeza, os que trabalham nesse hospital, né, são muito mais felizes no trabalho, porque eles estão orientados a esse propósito, embora façam a mesma atividade de limpeza que os demais. Ô Dani, eu ia te fazer uma pergunta de como o propósito pode ajudar o líder, né, a exercer o seu papel nos dias atuais. Mas esse exemplo que você acabou de dar, eu acho que ele é uma aula de como o propósito ajuda o líder, né? Então, provavelmente, esse líder da limpeza, aliado aos pares deles e aos cargos acima, com toda essa clareza de propósito, essa aí é uma ajuda fundamental de como um líder pode exercer seu papel nos dias atuais. Mas será que você ainda pode complementar essa minha pergunta com mais algum, ou exemplos, ou alguma riqueza aí de experiência, etc.? Sim, a gente sabe, né, que é muito desafiador o nosso papel. Então, quem ocupa um papel de liderança, né, e eu falo hoje, né, como líder, eu não sou especialista em liderança, né, eu não sou estudioso, eu estudo para fazer o meu desenvolvimento, mas eu não dou treinamento para líderes, né, eu não sou treinador de liderança. Então, tudo que eu compartilhei até agora é muito da minha vida, do meu dia a dia, assim, do que a gente vive na nossa realidade. E o que eu sinto também, que me levou até te conhecer naquele curso que a gente fez, é que, eu até no livro que eu estou escrevendo, tem um capítulo que eu falo um pouquinho sobre isso. Eu sempre fui considerado um líder nato, eu sempre ocupei papéis de liderança desde do Grêmio Estudantil, na escola fundamental, então eu sempre tive essa habilidade sendo desenvolvida, incentivada e estimulada ao longo da minha vida profissional. E cá entre nós, assim, eu sempre me achei um bom líder, porque eu conseguia reunir boas equipes e conseguir bons resultados e crescer e desenvolver. Mas apesar de tudo isso, chega um momento da minha própria vida profissional que eu comecei a ter desafios que eu não conseguia superar mais. E aí eu entendo, né? Aí eu entendo que a gente tinha colocado muitas camadas dentro sobre o nosso próprio propósito profissional da empresa, e eu porque eu fundei a própria empresa, e por isso eu fui buscar a formação do coaching, né, para ajudar a consolidar um papel importante do líder hoje, que é esse líder que eu chamo de líder coach, né? O líder que consegue ajudar o seu liderado a se desenvolver em questões que até pouco tempo atrás não era um papel do líder, né? Ele que se virava sozinho. Mas hoje em dia, conforme essa dimensão humana fica cada vez mais importante para o êxito dos resultados do negócio, para a entrega desse propósito. Se eu não consigo ter habilidades para ajudá-lo, né, a superar os obstáculos normais que vão aparecer no crescimento profissional dele dentro da empresa, eu acabo não tendo a eficiência na minha liderança, apesar de poder ser um bom exemplo e liderar pelo exemplo, e apesar de poder ser um bom gestor e acompanhar bem todas as métricas do negócio, se eu não conseguir, né, envolver esse liderado dentro dessa visão do propósito, como o exemplo lá do hospital, e ter essa parceria, né, de desenvolver as competências ao longo da jornada, de acordo com os desafios, que podem ser emocionais às vezes, e que aparecem, a gente acaba não conseguindo lidar, né, com o mundo de hoje que é tão complexo. Tá mudo o microfone. Excelente, viu, Dani? A gente tem uma pergunta de uma participante, a Lucy Queiroz. Ela pergunta: existe uma confusão entre propósito e objetivo? O que você acha disso? Às vezes sim, e é fácil a gente se confundir, né? É um monte de nomenclatura, um monte de coisa, né? Eu até tenho brincado, né, que tem o propósito com P maiúsculo e o propósito com P minúsculo, para tentar fazer essa hierarquia das dimensões, né? Mas basicamente, para ficar mais fácil com relação ao objetivo e às metas, né? O propósito, ele não costuma mudar. O propósito costuma estar ligado à essência. Propósito, quando faz esses movimentos de descoberta, é que eu não sou especialista nisso, mas psicólogos, né, coaches, que são especialistas em ajudar
profissionais que se sentem perdidos ou se sentem deprimidos com o trabalho e querem poder voltar a ter uma conexão forte com a sua vida profissional, um dos principais exercícios que eles costumam fazer está ligado à dimensão da infância. Dizem, né, os especialistas, que na infância, quando a criança brinca, ela escolhe como ela quer brincar. Ela pode ter um carrinho, mas ela pode brincar que aquele carrinho é um avião, ela pode brincar que aquilo é qualquer coisa que ela seja. Ela dá asas à imaginação dela e à fantasia, e ela tem liberdade, né, para se expressar, porque ela ainda não está com todas essas camadas que nós vamos ganhando, né, na vida social, e que faz parte, não é um problema. O problema é quando a gente não consegue ter essa dimensão e essa consciência de que elas existem. E a gente tende aí a nos obrigar a se tornar a camada, né? Quando às vezes ela é só uma camada, ela não é a nossa essência. Então, propósito está muito ligado à essência. Quem tem um propósito claro, bem definido, aí consegue estabelecer os objetivos. Os objetivos, geralmente, eles têm prazo para acontecer, eles têm cronograma para acontecer, enquanto um propósito, ele é maior, né? O propósito vai ser o combustível para você ter força de superar os obstáculos para chegar no objetivo. Eu acho que é isso aí também. Dentro da nossa experiência, a essência, né? É o olhar para dentro, seja para dentro de nós mesmos ou para dentro da empresa, e dali a gente vai descobrir o propósito e correr atrás dos objetivos. Mas muito obrigada, Lucy, pela sua participação. Dani, vamos continuar aí falando um pouco dessa liderança por propósito. Eu quero fazer um gancho com a pergunta da Lucy, porque assim, né, quando as coisas começam a entrar no debate, né, um evento da BRH que traz, né, um tema para dentro da grade, geralmente é porque nesse mundo que a gente falou, né, porque o mundo hoje ele passa por mudanças de maneira muito mais rápida do que passava antes. Então, todos nós que estamos no mercado de trabalho há algumas décadas, eu estou há 3 décadas, então, nessas décadas de trabalho, a gente vai sentindo isso. Então, tem gente que está chegando agora, então não sentiu isso, tem gente que está há mais tempo ainda e sente de uma maneira, às vezes, muito mais impactante, que às vezes fica até difícil para a pessoa conseguir ter força de se transformar para o que essa nova realidade pede, mas o fato é que à medida que a sociedade muda, o modo de liderar muda junto, porque não tem como a gente conseguir a mesma eficiência em liderança se todos os liderados mudaram. Então, nós temos, antigamente, por exemplo, era muito comum... o mundo mudou, né? Porque o mundo muda. E aí, na hora que o mundo muda... Veja a questão, por exemplo, de um tema que o Great Place tem ajudado bastante. Estamos no mês, né, que fala muito de diversidade. A questão da diversidade. A diversidade, ela entra na pauta corporativa porque a sociedade foi se transformando para isso e as empresas perceberam que é saudável, né, para a sustentabilidade dos próprios resultados dela começarem a também trabalhar essas questões, porque é o mundo atual da sociedade. Tem empresas que hoje concedem, né, os benefícios de maneira isonômica, não importando as questões das orientações sexuais, né? Isso é um avanço gigantesco. Se você pegar 10 anos atrás, o registro civil não era legalizado no nosso país. Então, faz 10 anos, mais ou menos, que ele foi legalizado, né, que se pode casar, ter união formal. Então, é uma transformação muito rápida. Veja que, até um pouco tempo atrás, era algo que não havia o dispositivo legal, e, de repente, se torna algo do cotidiano. Então, um líder que não era aberto à diversidade, ele precisa de ajuda, né, para conseguir entender essas mudanças e liderar essa equipe que vai estar cada vez mais com a sua essência presente dentro do negócio, sem precisar ficar se escondendo e fingindo. Então, o propósito, eu acho que ele encontra lugar por conta de todas essas transformações que a sociedade veio passando. Porque até pouco tempo atrás, muitos de nós éramos capazes de
nos escondermos atrás de muitas camadas que o cargo exigia para conseguir manter o status profissional, o salário, a renda e a ascensão, porque era o único caminho que a gente conhecia. Mas à medida que foram sendo disponíveis outros caminhos, que a sociedade começou a conhecer outras possibilidades, as pessoas começam a fazer as escolhas. E aí o que as empresas têm escolhido também está muito alinhado a isso. Então é muito bonito de ver, né? Se a gente começa a olhar dessa dimensão de liderança realmente, né? Que liderar é você conseguir influenciar pessoas para seguirem aquele caminho que foi escolhido, né? Para se atingir os resultados, para se cumprir um propósito, cumprir a missão, né? da empresa. E se você consegue se atualizar nas suas práticas, né, de liderança, a gente ganha mais força, porque a gente vai ganhando essa atualização das mudanças sociais. Então, trazer o propósito para dentro dos negócios tem muito a ver com a geração que começou a não querer mais trabalhar em empresas que elas não têm identidade, que elas não querem trabalhar por trabalhar. Então, é um luxo que nós não tivemos. Gerações passadas não tiveram esse luxo de, eu não gostei do meu trabalho, não identifico o meu propósito, eu vou sair e meu pai me ajuda enquanto eu acho um outro lugar, né? Mas hoje tem bastante pessoas que optam, inclusive, por abrir a própria empresa e trabalhar sozinhas para cumprir esse propósito. Essas mudanças todas que a tecnologia, né, que a sociedade, que as legislações, aí são de várias dimensões, tornam ainda mais importante, na minha visão, essa descoberta dos propósitos. Porque a empresa que descobre o seu propósito, que realmente cria uma estratégia de crescimento calcada nesses pilares e que ganha uma força de equipe por conta disso, ela fica muito mais forte para lidar com o que nós não sabemos o quê. Porque nós não sabemos o que vem pela frente, nós não sabemos qual vai ser a mudança dos próximos anos, porque muitas dessas mudanças a gente tem sido envolvido durante o seu processo e não convidado a participar dela, né, decidindo junto. É alguma tecnologia disruptiva que surge e que muda muitas maneiras das relações acontecerem, né, e geram impactos e desdobramentos para os mercados e para os negócios. E eu acho que também a dimensão da tecnologia dentro do negócio trouxe essa força. Qualquer pessoa que eu converso, e eu converso com muita gente da área de transformação digital, que está muito, né, todos nós estamos passando por isso, vejo o evento 100% online, né? Online. Tudo. A gente foi obrigado a entrar nesse movimento por conta da pandemia, mas todos os especialistas, antes da pandemia, sempre disseram que transformação digital tem mais a ver com pessoas do que com tecnologia. A tecnologia é a forma que se muda, que se transforma, mas é para as pessoas e pelas pessoas que a gente faz o processo de transformação digital. Então, quando a gente acho que nós vamos ter outro tema aí, né? É um tema bom. Esse é um tema para um outro painel que a gente pode fazer. Né? Com certeza. Em relação mas quando a gente entende esse pode poder, né? E o evento da BRH é um evento de pessoas. Então, quando a gente entende que não importa o business, não importa o segmento, a gente sempre vai demandar cada vez mais, porque tudo que pode ser robotizado está sendo robotizado por processos automáticos. Então, eu vou precisar das pessoas pela dimensão humana que ela tem, pelo que ela tem de melhor. E quando isso se torna uma verdade, para ser verdade de fato, o meu ambiente tem que estar preparado para receber uma pessoa, um ser humano de verdade. E aí vem a questão dos valores, do propósito, da felicidade no trabalho, né? Das emoções, porque se eu não vou ter mais aquele robozinho de antigamente, porque o trabalho do robozinho está sendo feito por robozinhos hoje, não por pessoas que se transformaram em robozinhos para atender algumas necessidades do mercado de trabalho. É isso aí, Dani. Eu acho que tem muito assunto nesse nosso assunto, né? Até essa questão da transformação digital, cultural, da diversidade, isso é uma pauta do nosso fórum da BRH. Amanhã a gente vai ter um painel sobre isso, então convido já a todos que estão aí para não deixarem de assistir, e ao final do nosso evento eu vou dar todos os assuntos que nós vamos partilhar amanhã, e acho que a gente tem aí um privilégio em relação às gerações anteriores de poder
viver e falar e buscar essa questão do propósito no nosso trabalho, trazer isso de forma bem clara também para a nossa vida, porque no trabalho a gente fica, né, sem ser clichê, mas é pelo menos um terço do nosso dia, pelo menos nós estamos aí à disposição e agindo e pensando nas empresas, né, nos negócios onde a gente trabalha, onde a gente se envolve. Então, eu queria te agradecer demais, eu acho que nós podemos ter aí outras oportunidades, não vai faltar momentos durante o ano para a gente falar aí sobre liderança, sobre transformação digital, a gente fazer esse movimento acontecer para os nossos associados, para as pessoas que se interessam, porque não só o Fórum da BRH, mas a BRH, né, e os nossos RHs aí das empresas, o nosso olhar é para as pessoas. Então, tudo que a gente puder fazer que envolve o desenvolvimento, a gestão dessas pessoas, é sempre muito rico e uma alegria estar compartilhando. Te agradeço muito, um prazer estar aqui com você mais uma vez, e vamos em frente. Muita coisa para 2021 aí. Muita coisa, Dani. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer a BRH de Minas Gerais por esse fórum maravilhoso que contribui bastante aí para a gente trazer temas sensíveis, né, do mundo atual para serem debatidos. O debate sempre é a melhor forma de construir e espero ter contribuído de alguma forma para quem está aí participando. Se quiserem me acompanhar pela rede social, é @InstaDanielRodrigues no Instagram. Mandem direct se quiserem continuar alguma questão, alguma pergunta, que eu gosto muito de poder me envolver, de entender e me ajudar. É um movimento que eu comecei a fazer como líder e que me ajuda a me desenvolver hoje na minha própria liderança. Então, lidar com desafios conjuntos sempre nos fortalece e essa oportunidade aqui, para mim, é incrível por isso. Obrigado mesmo e estou aqui à disposição para próximos convites. Valeu. Obrigada, Dani. Um prazer estar aí, viu? Felipe, agora a gente vai receber aí o Felipe, né? A gente já fez uma breve apresentação dele. Felipe é americano, vai falar sobre o programa Transforma BH, um programa apoiado pela ABRH Minas Gerais. E te passo a palavra, Felipe, prazer estar aqui com você, divulgar sobre esse nobre propósito do Transforma BH. Gostaria que você explicasse para o nosso público, quem se interessar, como que faz, né, explicar um pouquinho esse movimento e como é que a gente participa dele. Oi, Daniela, obrigado aí pelo convite e está muito enriquecedor aqui esse momento. E, inclusive, eu fui uma pessoa que encontrou seu propósito através de acontecimentos da vida. Eu tenho 3 filhos, 2 deles têm perda auditiva profunda, e foi isso que me fez me encontrar. Eu sou formado em Direito, advogado e casado, e com o tempo de casado, a gente teve os primeiros filhos. A primeira filha minha teve a deficiência auditiva depois de 2 anos, e isso que me conduziu para fazer o que eu faço hoje. Minha vida perdeu sentido dentro da advocacia. Eu me encontrei no terceiro setor e vou falar um pouquinho aqui brevemente do que eu faço hoje. Hoje eu coordeno o Transforma BH, que faz parte de uma rede nacional, o Transforma Brasil. A gente acredita que a gente está aqui, num fórum de RH, de pessoas, e a gente acredita e tem certeza que a gente vai transformar o nosso país através do brasileiro, através de cada pessoa. E o que a gente faz é resgatar esse senso de pertencimento, de protagonismo. Cada um pode, dentro da sua vida, transformar a vida de mais alguém. Cada um pode transformar uma realidade, cada empresa pode encontrar o seu propósito também, transformando a comunidade que está ali perto dela, adotando uma causa. E o que a gente faz é fomentar esse voluntariado em todo o país, aqui em BH, e a gente fortalece, a gente conecta pessoas que querem ajudar e não sabem como nem onde, com os projetos sociais ou iniciativas sociais que estão precisando de voluntários. Então, na nossa plataforma, nós temos o nosso site, o Transforma BH, que também está conectado ao Transforma Brasil,
as iniciativas sociais criam sua demanda, seja uma demanda específica, por exemplo, eu preciso de um professor de matemática, eu preciso de um psicólogo, e quem é esse psicólogo que quer tanto ajudar alguém, mas não sabe onde, ele vai poder ter a oportunidade de encontrar justamente o projeto que está precisando daquele dom dele, né, daquela capacidade que ele tem. A gente até brinca que a gente faz esse match do bem. Então, dentro disso, a gente tem atuado também desde o início da pandemia, quando foi constatada toda a situação de fome, toda a vulnerabilidade alimentar das pessoas. Ano passado, a gente abriu um fundo nacional, Transforma Brasil, e a gente conseguiu entregar 411 mil cestas básicas em todo o país. Aqui em BH, a gente entregou 13.400 cestas, sempre para projetos sociais, que já atendem, já conhecem as pessoas da ponta, que são vulneráveis e que precisam dessa ajuda, e que precisam de um socorro. A gente tem vivido a nossa sociedade, né, em esse momento que a gente não imagina que tão perto da gente tem pessoas que precisam tanto de algo que é o mais básico, que é o alimento. Se a gente imaginar que a poucos quilômetros da nossa casa tem alguém que falta o alimento, eu acho que a gente pode dizer que a gente fracassou de alguma forma como sociedade. Então, a gente fez essa mobilização no ano passado. Esse ano, o Transforma BH, a gente coordenou, fomos um dos organizadores e fundadores do Unindo Forças BH. A gente fez uma arrecadação e entregamos também 23 mil cestas básicas aqui na Grande BH. E a gente também atuou, está encerrando agora no final desse mês, completando um pouquinho mais de um ano, com voluntariado, pessoas que saíram das suas casas para ajudar como voluntários com pessoas em situação de rua, na Serraria Souza Pinto. Então, foi uma atuação 7 dias por semana, durante 6 horas por dia, atendendo aproximadamente 800 pessoas que moram na rua. Então, existe a estrutura de banho, atendimento de defensoria pública, Ministério Público, lanche, a gente levou para lá organizações sociais que dão banho, corte, medicação para os animaizinhos, para os pets, e a gente também fez parcerias como o SESC, levamos para lá atendimento odontológico para essas pessoas. E agora a gente está tendo a oportunidade de voluntariado, de fomentar o voluntariado, com algo muito legal, que é o que tem trazido esperança para esses dias nossos. A gente tem ajudado com voluntários na vacinação aqui em BH. Então, a gente tem mobilizado voluntários que têm trabalhado, ajudado na triagem. Eles não trabalham na aplicação da vacina, mas eles têm ajudado na triagem, eles têm ajudado na organização das filas nos pontos drive-thru, e isso tem reduzido o tamanho da fila, o tempo de espera, tem reduzido também a sobrecarga dos profissionais de saúde. O que se fala por aí é a mais pura realidade, eles estão assim, estafados, né? O sistema de saúde, de fato, está trabalhando em alta já, desde o início da pandemia, e o relato desses profissionais é que o voluntariado tem permitido que eles tenham mais tempo para descansar, que eles tenham mais tempo para preocupar com a principal função deles, não é organizar a fila, não é trabalhar com funções administrativas que o voluntariado tem ajudado, mas sim atendendo as pessoas, né, fazendo o papel de agente de saúde. E nisso tem sido uma oportunidade muito legal de a gente trabalhar, fomentar pessoas, estudantes universitários de medicina, por exemplo, para levar esperança, né? Vacinação, hoje em dia, é esperança. E também uma forma de, com trabalho voluntário, a gente homenagear os profissionais de saúde que têm trabalhado muito em prol de todos nós, nossos familiares, nossas famílias, durante tanto tempo. Então,
O voluntariado, ele transforma pessoas, o voluntariado, ele leva esperança, seja na vacinação, seja para aquela pessoa que está com fome, e ele, de fato, ele transforma quem oferece ajuda. Eu digo que a melhor coisa que tem no voluntariado é essa sensação que a gente tem, muitas vezes a gente fica sem, como o Daniel falou, do propósito, a gente fica tentando descobrir o que eu posso fazer pelo outro. Mas muita gente tem se descoberto, tem entendido o propósito da sua vida, da sua profissão, ao ajudar alguém que precisa. Né? Às vezes, a capacidade que a gente tem a serviço do outro, a serviço do vulnerável, e isso é transformador. Né? É melhor, muitas vezes, para a gente se encontra a nossa vulnerabilidade também, quando a gente estende a mão ao próximo, quando a gente estende a mão para quem precisa. E hoje, né, já que a gente está falando aqui em RH, e já existem pesquisas que já têm reconhecido o voluntariado como método de desenvolvimento pessoal. Então, o voluntariado transforma pessoas, tira pessoas de depressão e ainda leva esse desenvolvimento das soft skills, de relacionamento, de trabalho em grupo, de empatia. Então, eu queria aqui agradecer esse espaço. Quem quiser conhecer mais sobre o Transforma BH, o que a gente faz, o nosso Instagram é Transforma BH, e agradecer aqui a BRH por todo o apoio, por ter colaborado e divulgado as nossas campanhas, e queria agradecer, Daniela, aí, pela oportunidade. Felipe, muito bonito tudo, né, toda a história que você contou, tanto da parte da sua vida, dessa descoberta do propósito, trazer isso para uma ação tão positiva, e qualquer um, vamos dizer assim, todos nós podemos nos inscrever. Como que a gente participa? Tudo bem, vai estar lá a informação provavelmente no site ou no Instagram, mas você pode adiantar aqui para a gente? O site, a gente tem algumas vagas abertas agora, né? A gente está no período da pandemia em que muitos projetos fecharam, agora com a volta das aulas aqui em BH, os que têm projeto educacional, aulas têm retornado, então a tendência é que eles comecem a abrir mais vagas agora. A gente está concentrado aí nesse projeto agora com vagas de atuação com pessoas em situação de rua, e estamos abrindo, nesses próximos dias, mais vagas para vacinação. O que aconteceu é que os estudantes de medicina, eles inundaram as vagas de vacinação, a gente não está conseguindo divulgar. Então, eles estão, assim, enxergando como um momento especial de contribuir mesmo com o que eles sabem e com a sociedade, mas no Instagram nosso a gente divulga as vagas e também no nosso site transformabh.com.br. Ótimo, muito obrigada mesmo, e eu vou estar lá vendo como que eu consigo ajudar aí a participar desse projeto tão legal. Muito obrigada, viu? Obrigado. Nossa tarde está quase chegando ao final. A nossa última palestrante do dia, e que vai encerrar todo esse momento com muita inspiração, é a Rúbia Mesquita, palestrante, educadora, contadora de histórias, né, de uma forma leve, sempre através das histórias. Ela traz e desenvolve assuntos sérios e importantes dentro das organizações. Nós vamos assistir agora em seguida um vídeo da nossa patrocinadora Master, a Unimed BH, e em seguida a Rúbia vai nos contar a história A Correria da Vida. Então, Rúbia, após o vídeo, é com você. Eu perdi 40 quilos, uma transformação. Levantou a minha autoestima. Mas ninguém faz isso sozinho. Eu entrei para o grupo de promoção da saúde da Unimed por indicação da minha endocrinologista. Fiz uma reeducação alimentar, uma experiência incrível. Hoje eu como melhor, eu durmo melhor, eu faço dança. Se eu pudesse resumir uma palavra que esse grupo fez por mim, seria alegria. Quem tem Unimed tem mais.
boa noite a todos. Que prazer, obrigada, Daniela, que prazer poder estar aqui com vocês. Estou muito feliz, eu sou apaixonada por contar histórias. Quem me ensinou a contar histórias foi meu pai. Meu pai que sempre, através das suas histórias, da sua experiência, me mostrou o quanto a gente pode transformar a vida das pessoas a partir das histórias. E hoje eu ouvi dessas histórias lindas, né? Como a do Felipe aí, do Daniel, tão inspiradoras. A gente percebe como a gente se conecta com o outro a partir das histórias. O quanto, quando alguém conta uma história, ele nos permite viver uma experiência única. A experiência que é dele. Isso que é o mais importante. Já tem mais de 20 anos que eu trabalho com a contação de histórias e hoje eu utilizo as histórias para integrar equipes, para trabalhar uma melhor comunicação, mas principalmente para resgatar um olhar mais humano sobre nós e sobre os nossos colaboradores. Eu falo que a melhor oportunidade que a gente tem é contar histórias para transformar outras histórias. E eu queria dividir uma história com vocês. A história que eu vou contar se chama A Correria da Vida. E começa assim. Era uma vez um menino cheio de saúde. Ele era alucinado pelo sucesso. Ele queria muito, muito vencer. Ele acreditava que vencer era ter sucesso. Certa vez, ele estava se preparando para um grande campeonato. Ele ia correr com 2 outros corredores. Ele estava bastante ansioso para aquele dia. Na data marcada, uma multidão se encontrava só para torcer para aqueles meninos. Um homem sábio era o juiz. Ele veio à frente e avisou: preparar, apontar, corra! Embora a corrida estava muito difícil, o menino depositou toda a sua energia, tudo aquilo que ele podia, e conseguiu vencer. Quando ele venceu, a multidão gritava e o menino se sentiu feliz. O juiz, então, o mestre, escolheu mais outros 2 competidores, muito bons também, e pediu que todos ficassem na linha de largada. Preparar, disse ele, apontar, corra! E o menino saiu correndo. Embora também aquela corrida estava muito difícil de ser ganha, ele deu o seu melhor e conseguiu chegar na frente. A multidão acenava para o menino. Ele estava muito, muito feliz. Ele se sentia importante, sabe? Ele se sentia bem, vitorioso. Ele olhou para o juiz e falou: outra corrida, por favor, outra corrida. E o juiz, que era um homem sábio, escolheu outros 2 novos competidores. Uma mulher idosa e um homem cego. O menino, quando olhou para os 2 novos competidores, já foi logo falando: eles não vão conseguir. O juiz fingiu não ouvir. Em seus lugares, preparar, apontar, corra! E o menino correu. Correu sem olhar para trás, até atravessar a linha de chegada. Quando ele chegou, o menino estava tão contente, ele pulava de alegria, ele gritava. Mas quando ele olhou para a plateia, ninguém gritou, ninguém aplaudiu. Ele olhou para trás e viu que os 2 corredores não tinham chegado nem na metade do caminho. Ele olhou para o sábio, então perguntou: eu não estou entendendo. Por que ninguém grita? Por que ninguém está vibrando? Eu ganhei! O juiz, como eu te falei, era um sábio. Olhou para ele e falou: volte, faça essa corrida novamente. Mas dessa vez, termine essa corrida os 3 juntos. Escutou? Os 3 juntos. O menino não entendeu direito. Foi para a linha de largada e dessa vez ele se posicionou bem no meio, entre a senhorinha e entre o homem cego. E lá foi o juiz mais uma vez. Preparar, apontar, corra! E o menino então pegou na mão da senhorinha, pegou na mão do homem cego e ali, bem devagar, eles começaram a andar e percorrer todo o caminho até a linha de chegada. Quando ali eles chegaram, a multidão se levantou aos berros.
Todo mundo aplaudia, todo mundo gritava. E o menino se sentia tão feliz. Era uma alegria que ele nunca tinha sentido antes. Era uma energia que ele nunca tinha vivido antes. Ele olhou para o sábio ali, para o juiz, e perguntou: o que é isso? O que eu estou sentindo? Para quem que esse povo está torcendo? Para qual de nós três eles estão torcendo? O homem olhou para o menino e sorriu. Nessa corrida, eles não estavam torcendo para nenhum de vocês três. Além de gritar, de vibrar com sua vitória, mais importante, eles estavam vibrando com a sua atitude de ajudar o outro a ganhar. Porque mais importante do que vencer, meu filho, é ajudar o outro a vencer seus desafios, as suas dificuldades, os seus limites. Aí sim, essa vitória terá sempre um gosto diferente. Sabe? O menino sorriu, porque naquele momento ele sabia de fato o que era ter um gosto de uma boa vitória. E cá estou eu, nesse primeiro dia do fórum, e estou a te perguntar: como você está correndo? Como diria o Daniel, qual é o seu propósito nessa corrida? Pelo que você corre? Com quem você corre? Porque o mais importante da vida são as pessoas que correm com você. Quando você se lembra que alguém diminuiu o passo e precisou te dar as mãos e caminhar junto com você? E você? Quando diminuiu os seus passos para ajudar o outro a vencer os seus limites? Sabe? Essa é a melhor corrida que você pode correr. Então corra. Você não vai ter outra vida. Corra e faça o seu melhor percurso. Sabe por quê? Vencer não é o mais importante. E sim, as pessoas que correm e como você corre nessa corrida chamada vida. E entrou por uma porta, saiu por outra. A Rubia depois te conta outra. Vem pra cá, Daniela! Que lindo, Rúbia, lindo. Né? A gente fica aqui assistindo com um sorriso no rosto, acho que acompanhando o seu sorriso, acompanhando a história, a reflexão que ela traz, profunda. Achei sensacional a gente terminar o evento, né? Terminar esse primeiro dia com essa luzinha aí para todo mundo pensar e avaliar e se sentir satisfeito, né? Porque vários de nós prestamos atenção nisso e reconhecer que fazemos isso e estarmos atentos. Aí a gente vai lá no propósito como um hábito, né, um estilo de vida. Reconhecer isso também é gratificante, né? E se alguns de nós não faz, parar para pensar um pouquinho e encontrar como a gente está correndo, com quem a gente está correndo. Muito obrigada, adorei, muito legal. Obrigada. E como o Felipe também, como é importante, né, gente, nessa corrida, a gente estar a serviço do outro. Poder ajudar, com certeza, eu acho que a gente sai ganhando muito mais. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, pode entrar no Instagram, que é Rubia Mesquita Oficial. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo evento e que venham próximos. Obrigada, viu? Obrigada a você. Foi muito rico, eu acho que os 3 temas, apesar de não estarem totalmente ligados, eles falam de pessoas, falam de propósito, de superação, de reconhecimento, de aprendizado, né? Então, isso não tem jeito de não estar conectados. A parte da manhã, hoje, quem participou, quem teve oportunidade, foi muito rica. Agora, a parte da tarde, eu fico realmente sem palavras. Foi sensacional, muito obrigada. Só temos a agradecer aos palestrantes, aos participantes, e esperamos vocês amanhã, às 8h30, para o segundo dia do fórum, né? Os painéis que teremos amanhã, os assuntos, serão estratégias para o olhar ESG nas empresas, tema super atual, LGBTQIA+, que são os desafios das empresas na transformação cultural, igual a gente comentou no painel ali do Dani, C-Level, certezas e incertezas sobre o presente e o futuro, né? Acho que é um tema super
atual aí dentro dessa questão de pandemia, o que vai ser, como vai ser. E o último, inovação, a maior vacina de contra todas as adversidades. Né? Esse será o nosso painel da manhã. A gente tem aí também o painel da tarde. Então, espero todos vocês amanhã às 8h30. Muito obrigada, um grande abraço.